Antes de existir a escrita, antes de existir as cidades e até antes de existir a agricultura, existia um monumento tão misterioso que os arqueólogos até hoje evitam uma explicação definitiva. O lugar que vamos explorar hoje não é só mais um sítio arqueológico perdido no tempo. Ele é, literalmente, a maior contradição da história da humanidade. Estamos falando de uma estrutura erguida 7.000 anos antes das pirâmides, 4.000 anos antes da invenção da agricultura, e construída por pessoas que, segundo os livros de história, mal sabiam lapidar uma pedra. Estamos falando de Göbekli Tepe, a construção mais antiga já encontrada pela humanidade. Então preparem-se, porque hoje vamos viajar até os topos das colinas da Turquia para conhecer esse lugar que poderia reescrever a história humana. Bem-vindos ao canal Desvendando. Antes de começarmos, se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Göbekli Tepe, que em turco significa monte com barriga ou monte com umbigo, está localizado aproximadamente a 15 quilômetros de Şanlıurfa, no sudeste da Turquia. Um apelido simples dado pelos moradores locais, que achavam que aquela elevação era apenas mais um morro natural, uma protuberância no terreno. Mal sabiam eles que, sob aquela colina barriguda, dormia algo com uma grande importância histórica. Göbekli Tepe é considerado o monumento mais antigo já construído pela humanidade. Muito mais antigo que Stonehenge, ou Puma Punku, mais antigo que as próprias pirâmides do Egito, mais antigo até que a própria criação da agricultura. O sítio é formado por círculos de pedra gigantes, com pilares talhados em formato de T, alguns pesando até 10 toneladas. Mas o mais interessante de tudo, esses círculos foram erguidos por volta de 9.600 a.C., quando as sociedades humanas ainda eram compostas por pequenos grupos nômades de caçadores-coletores. Ou seja, não havia agricultura, não havia cidades, não havia escrita, não havia qualquer técnica de engenharia conhecida. Mas alguém, ou algum grupo, construiu aquele templo monumental e o fez com precisão, intenção e conhecimento. O simples fato de Göbekli Tepe existir já quebra todos os modelos tradicionais da história humana. É como se o passado fosse mais profundo e complexo do que imaginamos. A história de Göbekli Tepe poderia ter permanecido enterrada para sempre. Em 1994, o arqueólogo alemão Klaus Schmidt caminhava pela região quando notou pedaços de calcário talhado no chão. A maioria dos pesquisadores passou décadas ignorando aquela colina, acreditando que ela era apenas mais uma área agrícola cheia de pedras. Mas Schmidt percebeu algo estranho. Aqueles fragmentos tinham cortes precisos demais para serem naturais. Ele começou a escavar, e o que surgiu ali mudou tudo. Primeiro apareceram pilares megalíticos emergindo da terra seca. Depois começaram a surgir círculos inteiros, enterrados como se alguém tivesse tentado esconder o local de propósito. E então veio a descoberta que explodiu o mundo acadêmico. Göbekli Tepe era mais antigo que qualquer templo já encontrado na história humana. A datação revelou algo impressionante. O local tinha 12.000 anos. Ou seja, o lugar foi construído 7.000 anos antes das pirâmides. Essa data simplesmente desmontou tudo o que os arqueólogos acreditavam sobre o surgimento da civilização. Nada se encaixava, nada fazia sentido. Quando os estudos começaram a analisar a arquitetura de Göbekli Tepe, um problema gigantesco surgiu.
O local não poderia ter sido construído por um povo que oficialmente não tinha ferramentas avançadas, organização social, nem técnicas de engenharia. Os pilares em formato de T têm entre 5 e 10 toneladas cada. Alguns chegam a 6 metros de altura, e todos foram talhados com precisão cirúrgica, utilizando, teoricamente, apenas ferramentas de pedra. Além disso, cada círculo tem uma disposição tão precisa que alguns arqueólogos sugerem alinhamentos astronômicos, planejamento geométrico, divisão ritualística complexa ou uma hierarquia organizacional. Tudo num período em que o ser humano supostamente não conseguia erguer nem cabanas permanentes. E a pergunta que não conseguem responder até hoje é: como um povo pré-histórico conseguiu mover megálitos gigantes sem agricultura, sem cidades, sem metalurgia e sem animais domesticados para tração? E pior, por que essas estruturas foram construídas em círculos, como se representassem algum tipo de mapa, calendário ou ritual que não entendemos? Os pilares também apresentam esculturas detalhadas como leopardos, serpentes, javalis, animais que parecem não existir mais e símbolos que ninguém conseguiu decifrar. Mas o detalhe que mais assusta é que nada disso foi feito ao acaso. Cada animal parece ter sido colocado para transmitir uma mensagem, uma história ou um aviso. Göbekli Tepe é tão avançado para sua época que alguns arqueólogos chamam esse lugar de o ponto zero da nossa civilização. Ao que parece, nada ali parece colocado ao acaso. Os pilares em formato de T, alguns com mais de 5 metros de altura, exibindo esculturas de animais, entre eles serpentes, raposas, cobras entrelaçadas e aves de rapina. O curioso é que muitos desses animais sequer existiam em abundância naquela região. O que levanta uma pergunta: por que representar criaturas que esses povos provavelmente não viam todos os dias? Algumas dessas esculturas parecem demonstrar movimentos, como se estivessem vivas, como se contassem uma história. Há também símbolos abstratos, formas geométricas, padrões repetidos, relevos profundos, marcas que lembram linguagens pré-escritas. É como se Göbekli Tepe fosse um livro, mas um livro escrito milhares de anos antes do alfabeto existir. Entre esses símbolos, um em particular chama a atenção. 2 figuras humanas estilizadas ao lado de um animal feroz, como se fosse um ritual, um aviso ou uma lembrança de um evento marcante. E isso ressoa com algo que já vimos antes. Quando olhamos para as esculturas de Göbekli Tepe, é impossível não compararmos com as pedras de Puma Punku. A mesma precisão, a mesma intenção e o mesmo mistério. Em Puma Punku, blocos gigantes de andesito foram cortados com uma exatidão milimétrica, formando ângulos perfeitos, encaixes impossíveis e simetria avançada demais para sua época. Já em Göbekli Tepe, milhares de anos antes, vemos figuras geométricas com precisão surpreendente, símbolos que parecem pertencentes a uma mesma linguagem ancestral e representações de seres híbridos, quase míticos, e uma técnica de entalhe que, por mais primitiva que pareça, demonstra uma consciência artística e ritualística altamente complexa. O que intriga alguns pesquisadores não é afirmar uma ligação direta, mas sim perceber que 2 locais separados por continentes e milênios compartilham um mesmo padrão, construções avançadas demais para o contexto histórico de suas épocas. E isso leva a uma teoria que, embora controversa, cresce cada vez mais. Talvez não estejamos falando apenas de povos antigos isolados, mas de conhecimentos antigos, muito mais antigos do que imaginamos. Conhecimentos que podem ter passado por civilizações pré-históricas desaparecidas, ou até por seres que não se encaixam na nossa linha do tempo tradicional. Tanto em Göbekli Tepe quanto em Puma Punku,
existe a sensação de que alguém ensinou algo, alguém que sabia mais, alguém que veio antes. Não é à toa que muitos pesquisadores alternativos afirmam que, se dois sítios arqueológicos tão distantes carregam o mesmo DNA de construção impossível, talvez isso não seja coincidência. Os pesquisadores arriscam uma hipótese ousada. Essas duas obras-primas antigas podem ter sido influenciadas pelos mesmos mestres construtores, um povo muito mais antigo, muito mais avançado e que talvez tenha desaparecido antes mesmo do início da história registrada. Se eram viajantes, mestres artesãos ou algo ainda mais extraordinário, ninguém sabe. Mas a similaridade entre duas construções tão distantes levanta uma dúvida incômoda. Quanto mais estudamos Göbekli Tepe, mais percebemos que ele não é apenas um sítio arqueológico. Ele é um ponto de ruptura na história da humanidade. Um marco que não deveria existir, mas existe. Uma construção tão sofisticada que antecede todas as outras. Uma obra erguida por um povo que, teoricamente, não tinha ferramentas para fazê-la. Um conjunto de símbolos que ecoa pelo mundo e encontra paralelo até em estruturas como Pumapunku, separadas por oceanos e milênios. Göbekli Tepe nos obriga a repensar tudo. E se a história estiver incompleta? E se existiu uma civilização anterior às conhecidas, capaz de feitos extraordinários? E talvez, só talvez, esses mistérios não estejam enterrados no passado, mas espalhados pelo mundo, esperando para serem redescobertos. Porque no fim, Göbekli Tepe não é apenas uma ruína antiga, é um convite. Um convite para questionarmos o que realmente sabemos sobre a nossa origem e para encararmos a possibilidade de que não estamos sozinhos nessa história e talvez nunca tenhamos estado. E se você ficou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like e comentar. Você acha que todos esses locais estão conectados? Nos vemos no próximo vídeo. Até mais.